Olá, meus amigos. Aqui quem está falando é o Homem Bíblico, que vai ensinar vocês nesse dia, nessa sexta-feira. Não, hoje é quinta. Essa quinta-feira é sobre o significado de impúdico. Impúdico. Você sabe qual é o significado dessa palavra? Você sabe a colocação dessa palavra? Veja que na Bíblia existe a palavra. Deixa eu ver. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Deixa eu ver. Descrição. Modéstia. Aqui, ó. Modéstia. Decência. 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 E modéstia. A Bíblia diz que as mulheres têm que se vestir com decência e se vestir também com modéstia e com uma boa descrição e não com uma má descrição. Elas têm que se vestir com uma boa descrição e não com uma má descrição. Elas também têm que andar decente e não com indecência. Indecência é o contrário de decente. E modéstia. Tem que andar com modéstia e não com imodéstia. Então, 1 Timóteo está ensinando para as mulheres se vestir de uma forma agradável a Deus e com boas obras. E também com boas obras. Então, a mulher, o papel dela é ela ter diante de Deus, perante Deus, boas obras. E boas obras também diante do seu próximo, ou diante do seu companheiro ou companheira, ou vizinho ou vizinha, ou amigos ou colegas. Vocês vão aprender nesse vídeo o significado de impúdico. A palavra impúdico, ela é uma palavra que ensina muitas coisas acerca da humanidade, acerca do homem e acerca da mulher. Por isso que eu escolhi esse versículo, esse capítulo de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, para não ficar só no meu conhecimento, mas sim no conhecimento também da Bíblia, porque a palavra de Deus é uma orientação para a vida daqueles que coloca a palavra em prática na sua vida. Então vamos lá, o significado de impúdico. Imoral. Então, o cristão não pode ser imoral. Ou o ser humano não pode ser imoral. Porque se ela é imoral, é uma pessoa impúdico. O cristão também não pode ser obsceno. Porque essa pessoa é uma impúdico. O significado da palavra impúdico está no sinônimo também de obsceno. A pessoa ou o cristão não pode ser obsceno. O cristão também não pode ser despodarado. Despodarado. O cristão não pode ser despodarado, porque é o mesmo sinônimo de impúdico. Então, o cristão não pode ser despodarado. O cristão também não pode ser atrevido. Atrevido também significa impúdico. O cristão também não pode ser desavergonhado. O cristão não pode ser desavergonhado. E também o cristão não pode ser imodesto. Tá vendo? Imodesto. Veja que a Bíblia aqui ensina
que o cristão, não estou falando só as mulheres, estou falando os homens também, tem que andar com modéstia. Então, o cristão não pode ser imodesto. Ele tem que andar com modéstia diante de Deus e diante dos homens. Também, impúdico significa descarado. Descarado. Também, o cristão não pode ser descarado. Não pode ser descarado. O cristão também não pode ser exibido. Exibir, não pode não. As pessoas que gostam de se exibir, não pode se exibir não. Entendeu? Não pode ser exibido o cristão. Sagado. O cristão também não pode ser sagado. Agora, uma palavra bem conhecida pelo brasileiro. O cristão não pode ser sem vergonha. Você já pensou você chegar no seu irmão da igreja e ver que ele está fazendo uma coisa impúdico, uma coisa que é impúdico, que é impudor, que não está andando com modéstia, que não está andando com decência, e você falar essa palavra para ele. Você é sem vergonha? Já pensou? Se você falar isso para ele, ele vai pensar que você está ofendendo ele, mas você não está ofendendo ele. Você está usando uma palavra para repreender ele. Tá entendendo? Repreender ele. Do que é a palavra que aqui no nosso Brasil, que é conhecida no português nosso, que é sem vergonha. É uma pessoa que está andando com indecência, uma pessoa que não está andando com modéstia, uma pessoa que não está andando com discrição, e uma pessoa que está andando com trajes ou está andando com coisas vergonhosas. Então, se você usar a palavra você é um cristão sem vergonha, não é errado, tá bom? Ou se você falar para ele, ó, tu é imoral. Ah, por que eu sou imoral? Porque tu tá se comportando como uma pessoa imoral. Tá entendendo? Vamos lá. O adjetivo. O adjetivo é impúdico. Pessoa que não expressa pudor. Veja que impúdico significa que é uma pessoa que não expressa pudor. Então, essa pessoa é sem vergonha. Essa pessoa é safado. Ou essa pessoa é safada. Entendeu? Ou é safada. Veja que o impúdico, o nome impúdico, ele tem várias colocações, vários sinônimos. Entendeu? E a pessoa, ela se torna um impúdico não só pelo que ela se veste, mas também pelo que ela fala ou pelas suas ações. Ó, porque, pessoa que não expressa pudor. Então, ó, o que sai da nossa boca tem que ter pudor. Nossa forma de andar tem que ser com pudor. A nossa forma de se vestir tem que ser com pudor. A nossa forma de se relacionar com as pessoas, falar algumas palavras tem que ser com pudor e com sabedoria. Tá entendendo? Continuando. Recato, pejo e despudorado. Então, o cristão não pode ser despudorado. Ele tem que ter pudor e não despudorado. E continua. E continuando, e continuando. Subtativo, não pode ser subtativo. Subtativo. Não, não, agora aqui é como tá entendendo. Agora aqui, ó, é subtativo masculino. Substantivo. Ei, tá vendo? Tá vendo que o homem bíblico às vezes se atrapalha? Bom, subtativo. Ó, indivíduo sem pudor. Veja que o cristão não pode ser ou viver sem pudor.
sem vergonha, tá vendo? Tá vendo? O impúdico é ignorante. Veja que essas pessoas que é ignorante na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, entendeu? Essa pessoa é um impúdico, entendeu? As pessoas impúdicas, elas são ignorantes. Seguia falando e segue falando besteira. Veja, que as pessoas que falam besteira, vem falando besteira aí, entendeu? Essa pessoa é um impúdico. Então, o cristão não pode falar besteira, senão ele vai se tornar um impúdico. Tá entendendo? Os pastores, os evangelistas, os profetas, os diáconos, os membros da igreja. É global esse ensinamento, entendeu? Nós não pode falar besteira, senão nós vamos ser uma pessoa impúdico. Nós não pode ser impúdico. Nós tem que ter pudor. Pudor. Entendeu? E nós não podemos viver falando besteira, porque isso é impúdico. Então nós só devemos falar o que convém falar, entendeu? Para a edificação do nosso próximo e para a edificação da igreja. Amém? Vamos lá também, ó. Agora eu vou ler o 1 Timóteo, capítulo 12, versículo 9 e 10, que diz assim, ó. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas, não com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. Então, a forma do homem viver e a forma da mulher viver tem que ser de uma forma que venha professar a fé em Deus, em Jesus Cristo e com boas obras, tá bom? Esse foi o ensinamento de hoje com o homem bíblico e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.